Ah, o Torre da Pizza. Esse daqui é um tipo de vídeo que eu não costumo trazer aqui no canal, mas você com certeza já ouviu falar do melhor game do momento lançado pelo Enaldinho. Mentira, foi esse cara aí. Muito maneiro. Maior fatia de que já tava desenvolvendo, mas só lançou agora na Steam e por algum motivo acabou virando meme. Dentre eles sendo as músicas, estilos de arte e a incrível lore que se baseia em um dono de uma pizzaria recebendo o recado de um cara de pizza de que seu estabelecimento vai ser explodido a raio laser no topo de uma torre e tem que correr o mais rápido possível para impedir imitando o Wario. Ele é literalmente o Wario. Simplesmente magnífico. Porque se tu clicou nesse vídeo pra saber mais da história digna de um Oscar, ou pela sua gameplay que o torna literalmente um Elden Ring dos jogos de pizza. Ou se não, apenas me apreciar como um verdadeiro Wario fan, criticando, analisando e contando minha experiência com essa obra-prima. Mais pra frente você vai entender por que esse game é tão incrível e não é um meme à toa. Porque se você não sabe, Pizza Tower tem um offset genial baseado no game Wario Land 4. E eu nem preciso explicar o que é Wario, porque ninguém aqui é um acéfalo. Estou escondido. Sem contar a mecânica que se diferencia de todos os games de plataforma existentes e fica tão difícil de se acostumar no começo do game, porque tu percebe que as pessoas que jogam isso aqui pela primeira vez são verdadeiros burros e ficam milhares de anos presos no tutorial. Esse jogo tem muita mecânica, acho que eu tenho que subir aqui. É só eu fazer isso aqui e me abaixar. Ondas cerebrais. Pra começo de conversa, parece que eu pulei o tutorial que é obrigatório, porque a maioria das coisas que eu absorvi dali pra toda a minha jornada só caguei e descobri com o tempo aqui saiu alguns controles básicos, como Taunt e essa dança foda aí pressionando a tecla C. E sabe qual a habilidade da dança? Continuando o vídeo que isso também eu vou te contar. Tirando isso, é assim mesmo, tem coisa que o tutorial nem mostra e tu só acaba descobrindo depois que são necessários de 0 de QI. A não ser pelo fato de eu ter demorado 10 horas pra zerar esse game. Mas não é porque é difícil, agora eu explico isso também. Só que antes de tudo, eu já quero deixar um aviso para você procurar um médico mais próximo. Vai um disclaimer aí. Tá, mas agora sem meme, eu cheguei a regravar e desistir desse vídeo várias vezes, tanto que eu cheguei até mesmo a atacar no lixo mais de 40 minutos de roteiro fora. E pra quem já era aqui do canal, já tá ligado que eu tô devendo isso aqui desde o comecinho do ano. Parei, voltei lá em junho, parei de novo, e agora em setembro eu decidi dar uma atenção pra essa pastinha do Pizza Tower que tava no PC só ocupando espaço. E eu tava pensando se eu ia realmente retornar ou não. E agora finalmente eu garanto que esse daqui teve um baita progresso, e tudo isso porque lá no comecinho eu só tava fazendo tudo pra tentar conter o hype. E não sabia o que era realmente o Pizza Tower. Mas eu tive uma experiência completamente diferente após rejogar, e a review a partir daqui eu vou estar falando da minha primeira experiência, onde eu ignoro muita coisa do game, porque eu estou reaproveitando o primeiro roteiro que era pra ser desse vídeo. E já na segunda experiência eu vou repensar contando muita coisa que eu deixei de fora da primeira, desde level, bosses, até meu progresso todo para platinar o game. E o aviso tá dado aí pra caso tem algum pizzaiolo master que queira apontar o dedo na minha cara falando que minha pizza ficou com gosto de bosta só porque eu era noob na primeira vez. Então dito isso, de verdade, isso aqui deu muito trabalho e já aproveito pra deixar seu like e compartilhar isso com um amigo seu. Falando isso da forma como se o Pizza Tower mudasse a vida das pessoas. Mas então chega de enrolação e bora pra essa maravilhosa intro. Cheiro, pera aí que na cozinha tá saindo cheiro de bosta. Mas partindo pra belíssima gameplay, ela se baseia em usar dashes, rolar, peidar, sus e pegar poderoso, servindo também pra destruir esses ratos panacas que ficam de obstáculo bloqueando o caminho. E você só se livra do especial chegando perto de um sacerdote ou sendo atacado. E referente às coisas mais básicas, como o fato de tu poder virar um Sonic da vida, chega até a ser mais fluido do que em Wario Land. Tá, eu vou fazer um challenge de não comparar isso com o Wario Land por 5 segundos. Não só isso, como eu também tenho que resgatar essas coisas chamadas tokens que ficam espalhadas por aí. Porque se não salvar, elas não vão te recompensar
conversar com o Money, Sinoku para desbloquear a sala do boss e assim conseguir adiante pro próximo andar. O game conta com 5 andares repletos de levels até chegar no Pizza Face. E a gente já começa obviamente no primeiro andar, até mesmo porque a gente não começa no quinto. Inclusive um detalhe é que cada fase de andar desse game é tematizada com alguma coisa. E daqui é tudo medieval. E também outra coisa que eu posso mencionar são esses dois malucos que saem por aí brigando pelo hub. E tem importância mais adiante. O primeiro level desse piso é uma cópia do Fino Senhores. E tudo pra você resgatar essas bostinhas, Genomel que fica literal exposto pra acessar uma sala do tesouro, 3 secrets escondidos por qualquer canto que te dão pra um bônus, e no fim destruir um Moai chamado John pra começar o Pizza Time, onde inicia essa música frenética porque Joystick é o que o game tem de melhor pra nos oferecer, e com uma contagem regressiva pra ir de volta pro começo da fase e finalizar. Caso contrário, o Pizza Face começa a ir atrás de você. Mas tirando isso, se você não souber o caminho de volta, o próprio game te dá dica colocando aquele Mario que apareceu lá no hub, ou outro cara apontando pra direção que você tem que ir. Após fazer tudo isso, você ganha um belo de um dente demente, sendo recompensado em míseros lira turcos. Isso porque eu não te expliquei uma coisa antes. Eu não sei se deu pra perceber na gameplay de fundo, mas tem um sistema de rank no canto superior esquerdo da tela, que conforme a pontuação a sua nota aumenta de D até A, que eu acho que é a coisa mais óbvia possível, e sendo as mais altas, S e a nota P. De Pinto! Esse você consegue ser safado coletando quase todos os pontos, e a P de Pintos dando aquela seguradinha no combo que você faz acertar os inimigos e fica contando no canto da tela, coletando tesouro, acessar secrets e dar uma segunda volta pelo mapa inteiro através desse portal que te leva de volta pra onde estava o John. Aliás, só é possível fazer o P depois que tu passou do level alguma vez, porque senão o portal nem aparece. Contudo, agora que você sabe disso, tira um B, porque você ainda continua um bosta nesse game ignorando tudo e a pontuação no geral. Mas não que você se preocupe com isso, porque você não leva o game a sério. Agora que você já tem uma noção de como funciona a Pizza Tower, nem precisa me dar o trabalho de explicar o que acontece nos próximos desse andar, ou apenas dizer que você vai ter que repetir o mesmo processo ainda por cima, virar um cavaleiro, atravessar um castelo, atravessar um hospício, um Sonic e ficar com fogo no rabo, ou cuspir fogo no bumbum dos seus amigos. Falando isso de uma forma bem mais delicada. E na prática, pra te explicar esse resuminho todo que eu acabei de te dar, após ter passado pelo level que é a cópia do Fino Senhores, a seguir eu paro num castelo onde eu ganho meu primeiro power-up, assim me tornando um cavaleiro super foda, magnífico, que é lerdo, não tem nada de foda, mas que quando escorrega numa rampa ele fica totalmente veloz. E em seguida eu paro num lugar que até o próprio nome do level já diz. É literalmente uma Ancient Cheese, ou melhor dizendo, um queijo antigo, onde tem nada demais com nenhum power-up novo, apenas variações de NPCs e sem contar a primeira aparição de bombas, que tem uma mecânica super complexa. Ser uma bomba. Caso tu não saiba usar a bomba, o teu combo vai pro saco. Que mecânica complexa. E o próximo é o mais chato de todos desse primeiro andar, que eu nem prefiro comentar. Sinistro. Vou apenas comentar na minha segunda experiência como que foi. Vou apenas te spoiler que eu tive que dar restart nesse level várias vezes, e isso nem foi tendo que passar do level normalmente, mas sim de outra forma que você vai entender depois. Pra aí finalmente chegar no primeiro boss que está me dando fortes alucinações de um boss já existente. E a lembrança de uma aberração infernal criada na década passada. O jeito de derrotar é você literal desviar e dar aquela empurradinha nele somente quando ele estiver piscando. Mas tem que tomar cuidado porque se você pegou o time pra atacá-lo, a cada vida o cara muda os movimentos e o time que ele pisca também muda. E se você pensa que derrotou, por mais que primeiro tenha feito essa coisa foda aí, não. Tem uma segunda phase e os ataques dele são os mesmos da primeira, só que mais rápido, e tem coisas que ficam te trabalhando no meio do caminho pro desgraçado conseguir te acertar. Nem parece que eu fiquei uns 20 minutos nessa brincadeira toda tentando derrotá-lo. Após vencer, o Pepino faz uma comemoração fodástica que tem pra todo final de boss fight. Depois de matar o laranja irritante vermelha, mais conhecido como tomate, ou Pepperman, que certamente Pepper não significa tomate, pode finalmente partir pro próximo andar porque conseguiu a chave do elevador, que tem essa animação inclusive quando você entra nele pela primeira vez. Que merda. As coisas começam a ficar mais chatas no segundo andar, com levels mais longos e você fica até sem saber onde diabos tá Secrets e o Genomel. Mas nada comparado com os levels que vem depois desse andar, que eu já vou falar sobre. Mesmo que comece a ficar chato, consegue ser divertido do mesmo jeito com essas trilhas sonoras maneiras. Virar o zap da série do Nandinho e dar susto nos seus amigos ou montar numa salsicha. Sim, o que esperar de Pizza Tower? Eu não espero nada.
Na verdade, eu espero sim. E antes que você me pergunte, que mais uma vez eu do futuro estou aqui para te avisar, que essa daqui é a primeira experiência. E eu acabei cagando para a existência dos devils que tem aqui, então não esperem que eu acabe comentando agora sobre. E mais adiante no vídeo eu vou acabar repensando tudo que eu poderia estar contando agora. Mas só para não ficar nada de fora, eu vou dar um resumo dos devils que eu tive que passar nessa jornada inteira. Começando por um deserto de orégano que tem literal queijos indianos que não gravam vídeo pro TikTok, mas invocam essas chuvas com raios que te atrapalham e vacas no meio do caminho, apenas para imitar a vaca da sua mãe. Após passar por uma longa tempestade de areia, que não existe, e que por algum motivo nessa fazenda, além de ter tomates e batatas como fazendeiros, havia o personagem de um jogo que já existe, mas ninguém liga pra existência. E ele tá fazendo crossover com Pizza Tower, sei lá por quê. Mentira, eu sei. Só que eu vou contar mais pra frente do vídeo. Se não bastasse uma fazenda, a gente teria que parar no inferno. Mas não literalmente. Estou num lugar cheio de cinzas que eu acho que era pra ter sido tipo uma ação de graças, de desgraças, referência a fumo, cinzas, velório, já que tá na capinha lá. Sei lá o que é isso, cara. Mas tudo é os super-mortos. Falando da forma literal mesmo. Enquanto você se depara com esses períodos de Natal em forma de NPC, além dos Mini Johns, e por falar no John, na hora do Pizza Time, o John Gutter em forma de fantasma começa a te perseguir freneticamente pelo mapa. E só para quando você finalmente escapa do level. Por último, tive que lidar com uma taberna de Velho Oeste. Eu pelo menos acho que isso é uma taberna gigante, mas Pizza Time não levou esse nome à toa. O bagulho é literal gigante, e tu tem que apostar a corrida com cavalinho de madeira pra poder resgatar os tokens, antes que esse cavalinho chegue na linha de chegada. Caso contrário, o Tomp vai ficar preso aí pra sempre. A não ser que você resete o level e volte pra lá pra tentar resgatar. E parando pra pensar, é bizarro pelo fato dele já estar preso dentro de uma jaula, e pela lógica e tamanhos, o Tomp consegue passar pelas grades. Ainda mais essas grades aqui de fora, sem contar o fato dessa jaula tá dentro de outra jaula. Olha o nível do absurdo, cara. Mas também eu não vou questionar, porque tem bizarro no nome. E sim, isso foi uma referência a Pepinos Bizarro Adventures. Se você curtiu, já vai deixando seu joinha. E uma coisa que eu esqueci de mencionar é que esse game tem um sistema porco de skins com todo mundo ao par envolvendo Multibox, que na verdade isso é mentira, não tem nada de pay to win. Todas as skins são de graça e literalmente só trocam a cor do seu personagem. Mas sabe o que não é pay to win? É você arrebentar esse botão vermelho pra se inscrever aqui no canal e deixar seu like insano, senão o Pizza Face vai te pegar. E depois de quase 2 horas fazendo essas coisas legais, eu finalmente consegui chegar no Funny Valentine da vida, e que não tem mais aquilo de ficar empurrando que nem no Pikmin. E pra ser mais preciso, eu fiquei quase meia hora dando restart a cada momento que eu perdi a vida, porque eu tava interessado em fazer perrengue. Porque tem uma coisa que eu esqueci de mencionar, mas nessa primeira experiência eu tinha dropado o Pizza Tower e depois retornei. E quando eu retornei, eu decidi que seria uma boa ideia tentar passar dos bosses de novo. Tanto que eu tinha feito até mesmo P no Pimentinha. E nessa brincadeira, todo lutando contra o vigilante, só descobri na metade do tempo que tinha como eu carregar totalmente a minha munição pra poder dar um hit que seria quase o suficiente pra tirar 1 de vida dele. Já que com 8 tiros você consegue dar dano, e uma bala dessa totalmente carregada tiram 6. Foi suficiente para conseguir alcançar o Phase 2 do boss, que ele repete os mesmos movimentos. Assim como literalmente qualquer boss de Pizza Tower, fica mais rápido, frenético, e botando essas vacas que ficam quicando pelo cenário, onde o intuito é fazer com que você tente desviar delas, mas ao mesmo tempo não consiga prestar atenção nas balas direto, ao ponto de até mesmo tomar dano e achar que essa é sua mãe. Foi o suficiente pra mim conseguir alcançar o Phase 2 do boss, que fica bem maneiro, dando uma vibe de viagem totalmente foda que, na minha honesta opinião, é uma das melhores boss fights do Pizza Tower. E falando dessa forma porque tem gente que não sabe o que vem a seguir, então eu não posso considerar melhor. E acho que esse daqui foi um spoiler significando que os outros são uma bosta, né? E se você acha que tá com bosta de vibe nenhuma de Velho Oeste, só te liga nessa host. Quando você chega na última vida desse bostinha, começa o duelo do meio-dia, que é uma ótima referência a Pica-Pau e demais filmes vídeos de Texas existentes. Só que toda vez que eu tentava dar um tiro nele primeiro, era ele quem me acertava. Mas isso, até eu entender que aparece a porra de um draw estampada na cara da sua tela. E você tem que atirar literal nesse time, não pode ser antes. Porque senão você vai ser um John under burro. Mas de um John under burro, fui me tornar um John under nerd. Ou quem sabe mainstream. E não foi um boss difícil. Como eu já disse, eu só fui bobão porque eu demorei por ele reset várias vezes pra tentar perder o menor número de vidas possível, tentar garantir um rank bom. E como eu tentei DH, esses tiros simultâneos e mais a junção da sua mãe, que ficam quicando pelo cenário, tiraram minha atenção. Passando pro terceiro andar,
a gente já se depara com levels que aumentam a dificuldade, não em questão de ser difícil, mas sim porque parece que o game começa a adicionar mais puzzles e coisas diferentes que a gente tem que fazer, que a gente tava habituado a fazer de tal forma nas fases dos 2 andares anteriores, como por exemplo esse level de golfe, que é implementado com essa mecânica que deixa as coisas mais chatas ainda, porque eu demorei no começo pra entender direito o que era pra mim fazer. Porque beleza, é literalmente golfe, mas aonde que eu acerto? Numa cesta de basquete? Que incrível! Mas não era tão simples assim, porque se tu quisesse rushar fazendo o mais rápido possível, tinha esses narizes que ficavam prendendo a bola, e tu tinha que se dar o trabalho de correr, ou de espancar esses narizes pra soltar. Assim como também existem mais duas coisas que atrapalham. Essas aberrações que ficam te arremessando caso tu chegue perto delas, ou se não, lança a bolinha pra um canto que tu não deseja que ela seja arremessada. E também, esses caras que fazem parte do golfe. Antes que eu me esqueça de detalhe, por mais que você já tenha visto na tela, a bola anda e ainda por cima te dá pontuação conforme você for jogando. E como eu não tava nada habituado com ter que fazer isso, complicou na hora do pizza time. Porque no meio da volta tem que acertar essa bola de novo e eu não sabia aonde arremessar. Tanto que eu tinha até dropado o game por não conseguir passar dessa parte, até que eu voltei lá de novo e percebi que era a coisa mais fácil do mundo. Arremessar na caceta. Tirando esse level, tem outro que fica bem chatinho, no entanto é bom comentar porque se lembra daquele Mario mexicano que aparece na abertura e te guiando durante o pizza time? Então, nesse level você controla ele. Tanto que nos 2 andares anteriores ele ficava fugindo brigando com um rato. E no terceiro os dois estão de boa um com o outro. E isso é só um detalhe, inclusive o nome desse Mario Gustavo. Mamma mia. Mas o level que eles aparecem só é chato mesmo. Além de que tu tem que ficar fazendo entrega pra gnomos. Ele pode até ser o level meme do momento, mas eu vou comentar isso daqui mais pra frente na segunda experiência, porque eu sou um bobão. E já que vocês querem saber como é que ele funciona, ele tem dash, dá double jump e consegue quicar entre as paredes, com esse ratão que ele tem. Diferente do pepino que só sobe na parede. Pronto, o pepino é basic. Calma, e não só sabe fazer isso, ele aparece em 2 outros levels sendo jogável e tem outras habilidades que eu vou citar mais pra frente nesse vídeo. Partindo pro boss desse terceiro andar que só serve pra esquentar sua cabeça, a gente finalmente chega em mais uma coisa que só serve pra encheção de saco. Antes de falar sobre ele, o eu do futuro vai falar pra vocês que se eu estiver falando caquinha do ruído do barulho, é por causa que essa daqui é a minha primeira experiência. Eu nem sequer sabia nada desse personagem. E mais adiante eu vou acabar falando sobre ele, porque querendo ou não, ele tem sim uma importância. Mas continuando, que é o boss mais troll existente nesse game. Ele é literalmente o Trollface, o capeta encarnado em pessoa. E que caso você não tenha percebido, é uma cópia paródia de um personagem que foi inspirado no Chapolin Colorado. E o motivo desse Trollface ser o capeta encarnado em pessoa é porque você já começa a boss fight com ele piscando, dando a entender que você pode acertar um hit, só que não. Ele só tá te trollando. E você tem que tomar cuidado quando ele só tá fingindo piscar pra te tentar acertar ele. E no fim só levar um hit de volta. Que por falar nisso, quando ele tá piscando, ele tem uma animação diferente pra cada coisa. Pra quando ele tá fingindo e pra quando ele não tá fingindo. Nessa brincadeira toda de trollagens, e mesmo já tendo algumas gameplays antes de gravar review, eu ainda mesmo assim consegui ser trollado em algumas diversas vezes que me fizeram ter leves ataques de raiva entre meus amigos. E assim como os outros andares, o próximo vai ficando com coisas mais funnies ainda, e levels sendo totalmente tematizados com cidade industrial. Com mais uma vez o Gustavo aparecendo no level da cidade dos porcos, que com certeza é uma cópia de Bad Pigs misturada com Don't Starve, com porcos policiais que te algemam no meio do caminho e precisa correr em alta velocidade para poder atropelá-los. E como eu já tinha dito, tem o Gustavo nesse level. Isso porque tem uns táxis no meio da fase que te levam para lugares aleatórios, e um desses carros é disfarçado de uma viatura. Capturando o Pepino fazendo com que ele pague seus pecados presos atrás das grades, e o Gustavo passa a ser jogável. E lá vai um spoiler. Ele não faz nada pra soltar o Pepino da prisão. Tu só volta com ele simplesmente no Pizza Time pra libertar de alguma forma desconhecida. Dentre os outros levels presentes nesse andar, não tem muito o que eu comentar. Não sei essas transformações que você ganha, como por exemplo, nesse daqui que tu pode dar uma de Mario entrando em canos. Mas isso em si não é o que eu vou comentar que tem nesse level, e sim o fato de tu ficar cagado de queijo e rolando por aí. Quando para de rolar, você pode ficar grudando e saltando pelas paredes. O que lembra até um poder de Wild Range e aquele poder do Papas Pizzaria. E também posso mencionar que você vira literalmente uma pizza embalada dentro de uma fábrica, onde o Pepino ganha alta velocidade gradativamente ao caminhar e fica mais escorregadio, podendo atacar girando e dar 10 jumps no ar. E outro level sem dúvidas que eu queria mencionar, que inclusive é um dos meus levels favoritos, é esse do Refrigerator, que é literalmente um mundo dentro de um freezer. Mas não é nem por eu curtir a temática de neve, ou porque tem esse Papai Noel bizarro aí que fica spawnando esses bonecos cagados. E sim esse power da
Hiper Pizza, que deixa o pepino totalmente vermelho, todo picante, praticamente invencível, matando qualquer um facilmente só de encostar. Até mesmo porque você consegue ficar girando no ar continuamente, além de quebrar blocos de gelo. E aí, meus que? E esse sem dúvida se torna o power-up mais OP do game. E por último, a boss fight desse andar é uma das coisas mais cursed possível, sem contar o que acontece depois de você derrotar esse boss. Sendo ele a cópia do o Fake Pepino. Consiste numa sala de pizzaria toda suja em ruínas, enquanto o Fake fica andando por aí aleatoriamente pelos cenários, aparecendo e reaparecendo criando clones de si mesmo. E você não pode encostar nos clones deles, a única coisa que você pode fazer é simplesmente desviar. E quando chega a Phase 2, o fundo fica mais demente com clones de Pepino aparecendo com mais frequência, andando pelo teto e dando diversos jumps, e também essa coisa aí, que parece até mesmo uma fase de boa. E também tem um detalhe que eu esqueci de mencionar. Não é só simplesmente dar um hit pra tirar a vida dele, eu tive que dar 2, porque só um não é suficiente pra arrancar a sua vida. Que por causa disso, em alguns momentos da Phase 2, eu tive que ficar dando restart, porque os ataques dele começavam a mudar. Mais clones apareciam, os clones também começavam a me atacar, enfim, tava ficando meio foda já tentar pegar P. Após eu derrotar, uma coisa assustadora aconteceu. O R.ZXZ começou a me seguir, eu fiquei com muito medo, cara. Nem parece que eu só saí correndo e nunca mais vi ele na minha frente. E o que vocês querem, fãs do meu canal, que eu explique o que acontece depois do meio da corrida? Acontece sim uma coisa. Você continua correndo se continuar correndo. E se parar de correr, você para de correr. Que fantástico! Se inscreva para mais dicas de Underground. Larga esse like! Depois de escapar, o Pepino consegue finalmente achar ela pro próximo andar e faz aquela comemoração foda de sempre. E se não bastasse esse boss cursed, agora a gente chegou no momento do vídeo que todo mundo vai soltar um peido. Que não é fedorento e sim assustador, porque o próximo andar todo escuro com somente 3 fases bem típicas desse local, se não bastasse o fato de ter um level repleto de animatronics que é claramente uma cópia de Five Nights at Pepino. Cheguei até mesmo a me mijar nas calças de tanta jumpscare, onde os animatronics dessa sala só costumam aparecer por causa dessas dentaduras flutuantes e essas outras coisinhas aí que, se você chegar no raio de visão, começa a contar um time pra summonar o animatronic que tá presente na room, com esse icon de aviso na tela piscando sem parar, ou a não ser que tu espanque esse robozinho antes dele disparar o alarme. Sendo um dos primeiros que nos deparamos a um cogumelo que literalmente tá mais pra qualquer outra coisa do que um cogumelo, e só vem na minha mente um Siren Head. Na hora que os robozinhos disparam o alarme, o animatronic que tá na sala começa a te perseguir ao som dessa música que tem praticamente pra todos os animatronics quando ativados. E creio que você já sabe o que acontece quando ele encosta na gente. Ai! Ah! Ai, isso mesmo, meu amigo, jump scares. Uma coisa que você provavelmente já deve ter visto em Five Nights at Freddy's, a não ser que você nunca tenha visto a minha teoria. E outra coisa que você deve ter percebido é que todos eles são os toppers que a gente já salvou alguma vez na vida. Tem um queijo que fica escalando paredes e é veloz comparado ao primeiro. Um tomate que tá mais como um personagem de patati patatá e sai voando por aí. Uma salsicha açougueira que eu acho que se tu vier ela com um cotel eu nem preciso explicar o que ela faz. E esse abacaxi todo radical e maneiro que só aparece no Pizza Time e serve pra ficar summonando o resto dos animatronics e além de spawnar abacaxis flutuantes que ficam indo em tua direção. Tanto que, por falar em Pizza Time, na hora do Pizza Time desse level, você consegue uma shotgun pra matar aqueles animatronics infernais. E tem uma coisa que eu não mencionei. Após tomar jumpscare, você respawna em forma de animatronic por poucos segundos numa versão bem menor. E também tem esse outro level que o nome é literal War. E pelo nome já dá pra saber o que é literalmente uma guerra onde a gente equipa uma shotgun e começa uma contagem regressiva de autodestruição. Sendo obrigado a coletar essas caixas para que o timer não acabe antes de conseguir chegar no final. Além disso, o level por esse tema ser War não é à toa, porque tem muita coisa que começa a aparecer na tela e um monte de NPC. E a War é o meu level favorito pelo fato dele já começar te obrigando a ter adrenalina sem perder tempo tendo que pegar as secrets e focando em pontuação, já que o timer continua até nelas. Ou seja, você só perde tempo indo em busca de tentar fazer P nessa fase.
Também posso mencionar esse dev aqui bem assustador que me fez me mijar nas calças de tão spooky que ele foi de eu tentando pegar rank P. Com toda hora dependendo de um exorcismo pra poder matar fantasmas e dependendo também desse coroa aqui que possui tudo e todos pra ajudar o player, que na teoria é pra ajudar, só que não. Se tá dando de possuir objetos, você já sabe que ele vai ativar o modo Troll Face. E ele só vai parar de te seguir se você prender numa televisão. Eu falei tanto de pegar P em tal fase nesse vídeo que não unicamente cheguei até mesmo a patinar Pizza Tower. E por falar em patinar, chega de enrolação, porque o próximo é finalmente o boss final. Mas que antes disso a gente precisa atravessar um corredor extenso fazendo referência ao corredor do jogo do Sans. Tanto que esse boss chega até mesmo a ser mais difícil do que o próprio Sans. Chicos, você tem que ser literalmente Masterpiece no que faz. Não tão Masterpiece porque a gente já pega ele desprevenido tomando banho no meio do corredor. Mentira, é claro que ele foge pro topo da torre, então a gente tem que subir lá, né? A gente salta com um presente. E é aí que finalmente começa a batalha mais esperada. Na verdade não tem nada demais. É só o Pizza Face vomitando entre aspas com o nariz, ou seja, o que foi isso, espirrando. Não tem nem como eu definir isso. No qual ele tá nessa forma ainda, que eu vou até te dar um spoiler, mas essa não é a sua forma verdadeira. O pior vem ainda depois. A aberração vai simplesmente te agarrar pra dentro da tela de acrílico do seu computador, que é algo de quebrar sua cabeça e principalmente a quarta parede. Eu te garanto. Na verdade, não te garanto nada. Onde o objetivo dele por enquanto é só ficar flutuando no ar, sendo literalmente Pizza Face vomitando os bichos de diversos andares pra cima de você. E você só tem que arremessar esses bichos nele de volta. Que me lembra fortemente uma boss fight de Super Mario World, mas eu não tô querendo acusar ninguém de cópia não. Tá, depois de arremessar, aí sim derrotamos. Imitamos, vencemos o game, pior boss, muito fácil, foda-se o Sans. Não tem nada de Masterpiece, só que não. Eu tava mentindo porque é aí que vem o plot twist agora. Porque se você guardou aquela informação que eu te dei no fundo do seu coração, tu vai lembrar que eu te disse que aquela não era a sua verdadeira forma. E é agora que ele mostra a sua verdadeira... Meu Deus, o Skibidi Toilet! E não tem só essa Phase 2 não. Tu não derrotou ele porque agora vem a batalha mais épica de todas, onde o cara traz os bosses de todos os andares pra tu ter que lidar com eles de novo. Que na minha humilde opinião é algo muito foda porque nem a Sunday faz isso em Tom Roll. E mais foda ainda porque o Pepino dá esse grito aqui quando ele vê o Pikmin. E se já não bastasse minha opinião, o clima fica muito épico com essa chuva fazer uma referência a Metal Gear Rising. Assim como a música é a melhor que tem nesse game. E como deu pra perceber, o Pepino ficou muito puto. E ele começa a dar uma série de socos a cada hit que tu dá em um deles. Ou seja, eles têm tudo isso aqui de vida, mas só com o soco do Pepino tira 4 de vida. E mesmo voltando esses boss não fica nada difícil por causa disso aqui que eu acabei de citar. E também porque os bosses que normalmente são trolls ou vigilante que tá obrigado a usar uma pistola, aqui nem precisa, é só ficar arremessando o Gustavo pra cima dele. E o fake Pepino aqui nem chega a ser um problema. Tanto que ele não fica andando pra cima e pra baixo, porque não tem um teto lá em cima. Eu acho que você já percebeu isso. Depois de derrotar todos eles, o Pizza Face retorna. Só que de uma forma mais troll ainda, e tu tem um time certo pra poder atacar ele. E é simplesmente a coisa mais fácil do mundo. Após isso, você derrota o Pizza Face e tem a oportunidade de presenciar uma das cenas mais fodas dos animes. Simplesmente uma bela obra de arte. Uma obra da ficção científica. Uma obra que o cinema precisa. Que cena épica. Que cena magnífica. Eu não tenho palavras pra descrever a aberração que eu acabei de ver. Magnífico. Mas o game ainda não acabou. Você tem que escapar da torre andando por todos os andares que estão repletos de NPCs e transformações paradas por aí. Além da shotgun, que é o poder mais foda no game. E toda essa corrida ao som dessa bela melodia, não ironicamente uma das melhores OSTs presentes nesse game.
simplesmente pegar o elevador para descer de andar. Isso porque os elevadores estão bloqueados. Até que enfim, nós chegamos fora da torre e vemos uma bela cutscene da torre indo pro saco e todo mundo salvo. E uma cutscene daquele Moai afundado, tanto que um fun fact é que se tu pegar todos aqueles tesouros das salas secretas que precisam do Jeromel pra abrir, essa cena do Moai muda pra ele espancando o Pizza Face pra longe. Esse merda! Após os créditos algo acontece, porque todo final de história tem um final feliz. Mas em Pizza Tower não é assim que funciona, porque após o final, o Pepino irá fazer um julgamento final por todos os pecados que você cometeu. E o julgamento final se baseia pela porcentagem do nosso progresso. Que caso não tenhamos feito tudo direitinho, ele irá comer nossos bumbuns. Que medo! E no caso, eu fechei com 89%. E isso porque eu parei pra platinar o game só depois. Ok. Mas lembra que eu disse que eu demorei mais de 10 horas pra poder finalmente zerar o game? Então, mesmo que tenha gente que zerou isso aqui tudo em menos de 3 a 4 horas, eu demorei porque fiquei tentando entender a mecânica dessa dancinha que eu também disse no começo do vídeo, que eu ia deixar agora no final pra explicar o que ela tem de tão demais assim. E que ela não é inútil, que ela realmente serve pra algo. Mas esse não foi o ponto principal, porque também demorou pra zerar o game devido a bobagens, ou também como diriam machos, um noob, descobrindo só depois para o que serve essa porcaria dessa tecla C, que não é só uma pose aleatória, é simplesmente uma das coisas mais OP do game. Porque antes de você ser atacado, você pode rebater, mas isso não é OP. O que é OP mesmo é a dancinha ao pressionar a tecla. Chegou a hora de finalmente explicar para o que serve, porque ela não é só isso que você pensa. E é aí que vai o spoiler. Vou contar após a minha segunda experiência. Agora sim vou dar uma repincelada no que eu havia contado antes. Porque se esse vídeo todo aqui só saísse como uma experiência horrível de primeira, ia ter muita gente aqui nos comentários reclamando sobre alguns devs que eu simplesmente taquei o dane-se pra existência deles, bosses que mereciam ter um destaque maior nesse vídeo, e principalmente por falar em bosses, nesse cara daqui que eu não esqueci, por mais que sejamos honestos. É a desgraça do Pizza Tower. O game não foi feito pra ser visualmente magnífico, é simplesmente pra ser algo totalmente... como nós podemos dizer, uma poluição visual genial. E você quer que eu finalmente fale bem direitinho? É isso que eu vou fazer agora então. Obviamente eu não vou repetir tudo que eu já falei, eu vou só recomendar o que eu vou achar necessário dessa minha segunda experiência. O que eu fiz pra poder platinar um período de 50 horas de gameplay de puro psicopatismo e além do mais comentar coisas que eu nem tinha ligado antes pra existência. Inclusive eu vou comentar também alguns fun facts sobre essas coisas. E dito isso, minha jornada pra platinar o game começa depois de 12 horas de gameplay. Ué, mas você não zerou o game com 10 horas? É bem simples, cara. Eu abri o game diversas vezes após a gravação da primeira experiência, então eu acho válido querer jogar ele do nada sem gravar com nenhum intuito game. Meu Deus, cara, quase quebrei o monitor. E como vocês já sabem, caso você não saiba também, platinar não é simplesmente fazer a nota P em todos os levels. Apesar de que fazer P em todos os levels é um saco, sem você querer que não perca a porcaria do combo. Também tem as conquistas do game e o tal do 101%. Sim, você precisa de 101%, não basta só fazer 100%. Mas claro, partindo daí, eu comecei tentando fazer P em cada level de cada andar. Inclusive os bosses, e que os bosses, pra ser sincero, chegaram até a ser fácil. Com exceção de alguns que foram difíceis só depois que eu descobri que era fácil porque eu estava sendo bobo no bando. Até porque Dark Souls a gente não bastante pra tentar virar um deus. Que piada merda. Começando pelo primeiro andar. Literalmente o primeiro level do game e não tem muita dificuldade até mesmo porque em off, antes de começar a jornada, eu já tinha chegado a rejogar o level e sabia bem a posição das coisas dentro do level. A única dificuldade que eu tinha era porque eu não sabia correr da forma certa. Tem como tu literal se agachar, apertar o botão de agarrar ao mesmo tempo pra conseguir um impulso de velocidade. Que pra quem não sabia esse macete de speedrun, tá aí uma dica. E tem também o fato de que toda hora eu dava de cara com a parede em lugares sem nenhuma plataforma no meio e tem uma plataforma em uma parede. E descobri que era só eu literal continuar andando reto. Digo, correr, pressionar o shift sem largar. Deu pra entender. Só que da forma que eu falei, não deu pra entender. E acho que depois de umas 10 tentativas eu consegui finalmente passar desse level e fazer o P-Rank, que foi uma das minhas primeiras satisfações com esse game. Aquele level que você vira um cavaleiro e por algum caralho de motivos eu comecei a ter dificuldade nesse level. Mas era só na questão de encontrar os secrets. Até eu descobri com o tempo que algo chamado Game Design estava presente no Pizza Tower. E que graças a isso eu poderia saber que alguns ingredientes flutuando
voando pelo ar significavam que era um caminho para alguma coisa. E que apenas uma room pode ter no máximo uma secret. E uma secret que você achar pelo desenho de um olho que às vezes fica bem camuflado ou posicionado de uma forma inteligente, um lugar onde poderia ser o único lugar para ele estar. Mas que de começo era muito imprevisível para mim. Dito isso, eu consegui passar do level e servir de lição para os outros. E eu esqueci de mencionar, eu demorei muito para passar desse level, nem sei quantas vezes, já que cheguei a gravar só depois para descobrir a posição de todos os secrets. Novidade. Pegando meus conhecimentos com os levels anteriores, consegui aplicar nesse level. Usar impulso, pensar na questão de game design para saber onde estão os secrets e parar com essa coisa de só decorar onde tem tudo no level, já que vai me estar sendo só literal fazer isso nos levels. E até que deu muito bom nesse daqui, mas só teve uma coisa que me fez não conseguir passar do level das muitas vezes que eu tentei. O fato de eu ter que tentar acertar a bomba nas coisas que aparecem no meio do caminho. E que pra mim parecia ser tão complicado, porque tem uma diferença entre a bomba que spawna no chão e a bomba que esses verdinhos ficam tacando. A bomba dobrada pelos NPCs tem um time muito curto para explodir, já as que spawnam no chão tem um delay muito longo. Com isso dito, acho que já se imaginou alguma das merdas que deve ter rolado comigo nesse level. Eu odiava esse level, até conhecer ele direito e achar realmente da hora. E eu até cheguei a evitar de comentar aí na primeira experiência, já que nesse level eu tinha passado com a bunda e enfim. Eu achava que ia ser a coisa mais difícil do mundo, e sim, esse é um motivo pra você odiar um level. E eu achava que ia ser a coisa mais difícil do mundo pra eu tentar pegar perrengue nesse level. Sendo que depois eu descobri que era a coisa mais fácil do mundo. E eu sei que agora no vídeo eu só tô tipo comentando que tal level que do Pizza Tower eu achava difícil, depois eu achei fácil e sei lá mais o que, mas é literalmente isso. Tá, mas por que as complicações nesse daqui? Porque toda hora me dá de cara com esses cortadores que faziam tomar dano e perder boa parte do meu combo. E também uma parte bem específica do mapa, que é um secret que você precisa dar jump lá embaixo pra poder acessar ele. Só que depois eu ficava sem nenhum NPC vivo pra mim conseguir aproveitar um combo. E eu fiquei um bom tempo nessa brincadeira até encontrar uma solução. Só deixar um NPC vivo pra mim conseguir matar na hora e depois poder ainda manter o combo e no fim, o perrengue depois de tantos sacrifícios. Mas agora chega de chatices e bora pro boss do primeiro andar. Antes eu caguei pra esse boss e pra ser bem sincero, não tem nada de lore complexo pra contar pra vocês nesse vídeo. Quis nem introduzir ele direito antes, até descobri que é um dos maiores pintores do mundo. Só perdendo obviamente pro Van Gogh. E ok, eu acho que eu fiz o certo pra cagar pra existência dele. Porque pra fazer perrengue nisso aqui foi moleza, tirando o fato de que eu sempre perdi a vida nesse jump dele aqui. E isso porque na phase 2 ele summonava um monte de estátua, eu pulava em cima delas pra desviar e o cara pulava no mesmo time pra cima de mim. E uma coisa que eu não cheguei a mencionar pra te pegar perrengue nesse boss desse game, você não pode perder nada de vida literalmente. Até mesmo porque os bosses daqui são nada frenéticos comparados com os levels que tem. E um fun fact, Pizza Town antigamente era completamente diferente. Muita gente que tá vendo isso aqui já deve saber ou até imagina. Mas se imagina, não tem noção de como era. E o vídeo não é pra me aprofundar muito nessas coisas, tanto que já tem um monte de vídeo e informação de Wiki falando sobre. Mas Pippin é pra ter sido literal o primeiro boss que fica no topo da torre. E não tinha nada de vilão, simplesmente existia. E o Pippin atual chega a ser melhor do que o antigo. Nem esses moveset ele tinha, já que o maluco só corria e tu tinha que ficar jogando ele pra fora da torre. E após muito estresse tentando passar desse boss, que pra ser bem sincero foi até que tranquilo, eu que só não sabia como derrotar ele, e após longos e longos sacrifícios e tentativas eu consegui finalmente tirar um perrengue nesse boss. E um fun fact nem tão fun fact assim, foi bem fácil até. Que novidade! E partindo agora para o segundo andar, eu já tinha me esforçado muito no level da Boat Sauce, só que esse daqui acabou me surpreendendo. Esse level, beleza, não tem nada demais, tem uma música daorinha, esses índios, só que a situação muda quando aparece esse cara maneiro que te dá um power-up foda. Só que em alguns casos, pra te tentar manter o combo, isso pode nem ser tão bom, já que tem lugares específicos que esse cara tá bem posicionado só pra te poder perder o combo. Tipo após o Pizza Time. E outro grande problema meu com esse level foram as vacas. E eu não estou falando da sua mãe, que estão por todo canto simplesmente só pra te atrapalhar. Tu só chega perto delas e já te jogam pra longe. E não importa se tu tá com power-up ou não, elas também jogam seu power-up fora. Mas em alguns casos, desse carinha de ter te dado power-up não é uma situação ruim, é privilegiada. Só tem que tomar cuidado com o combo, como eu já disse anteriormente. Porque, como eu já disse, foi que eu tive dificuldade pra manter nesse level. Bem, eu simplesmente não tenho nada pra acrescentar nisso daqui. Ou a não ser que
eu tive dificuldades, que não é uma novidade nenhuma, e de alguma forma, porque de foda eu não vi nada de tão demais nesse level, tu está literalmente no hospício, ou seja, a definição para isso daqui, e a única coisa que eu achei foda foi o fato de que eu posso literal virar um fantasma e não tenho o Pac-Man. Então 0/10. E sendo fantasma, tem a mecânica de pegar essas pimentas que se assemelham muito com mandrakes, eu não estou falando mandrakes e sim mandrakes do Don't Starve, para poder aumentar sua velocidade, possibilitando passar pelos raladores que são obstáculos e que normalmente escondem secrets, ou que só fazem tu ser obrigado a pegar as pimentas para prosseguir no percurso da fase. Tirando isso, o level tem literal um John em forma de fantasma, um Pizza Time, que começa a te perseguir, e teve alguns momentos que eu colidi com ele, e sempre que eu colidia, eu voltava pro começo da room. Foi um inferno, mas eu passei. Chega de fazer isso aí, Pra falar de Fazenda, eu não sou especialista, então isso daqui eu vou fazer uma speedrun pra falar. Eu não tive novidade, a não ser eu tentar entender porque caralho tem uma galinha que é um personagem de um game que existe, que não tem nenhum vínculo com Pizza Tower, e o Toad precisa não ter, tipo, que bancar nenhum direito autoral. Sério, eu realmente tô encasquetado com isso até agora. E ao update eu descobri que o Toad Pizza ele realmente falou com o criador do game, e também que o criador do game não pode fazer nada contra o cara por causa que a empresa que fez esse game não existe mais. Na verdade, teve sim uma coisa que foi um inferno nesse level, mas tratando dessa galinha aqui daqui chamada Morty, e o problema é que teve alguns lugares específicos que ela mais atrapalha do que te ajudava, principalmente quando envolvia parkour. Boss foda do caramba, simplesmente eu não tenho nem que repincelar sobre o que eu já tinha falado dele anteriormente. Só que né, se eu tive a ambição de pegar perrengue em tudo, eu tinha que enfrentar o boss mais foda sem tomar nenhum dano. Isso se eu não tivesse morrido umas 7 vezes seguidas. O que me ajudou a acelerar o processo nessa boss fight foi o fato de que o Pepino pode segurar o tiro pra dar mais dano com uma bala gigante. E outra coisa que me ajudou foi eu tentar evitar ter que atirar nessas vacas que ficam quicando pelo cenário durante a phase 2. Já que aqui eu só tava sendo perda de tempo pra mim tirar elas do cenário. E agora nada condizente com o que a gente tá falando sobre, mas é um fun fact. O Vigilante era pra ter sido um player jogável. Ninguém liga, mas eu ligo. Por mais que o vídeo não seja falando sobre coisas que foram inutilizáveis no Pizza Tower. Mas por falar em quem liga, será que tem alguém aí que liga pro terceiro andar? Antes de comentar sobre o level em si, eu não mencionei que eu dei uma pausa na metade do segundo andar. E também que dei outra pausa quando eu terminei o segundo andar partindo por terceiro. Isso porque eu já tava de saco cheio. E lembrei que no terceiro andar tem a existência desse level aqui que eu vou falar agora. E de outro que eu achava que era completamente uma bosta. E não era realmente o que eu tava pensando. Enfim, esse daqui eu não queria nem encostar pelo fato de ter essa mecânica com barril. E como vocês já imaginam, tem que usar esse barril que se comporta dessa forma aqui, manter o combo, tem um Capitão Goblin, ou seja lá que foi isso, atirando várias bolas que tem chance de explodir em você, o fato de que você precisa adquirir velocidade para andar sobre a água e ter que começar a fazer mais uso do taunt por causa dessas bolas. Pra mim isso daqui foi uma experiência completamente diferente comparado aos outros levels, e já tá sendo uma porrada de informação demais pra minha cabeça, além de que vocês estão recebendo uma porrada de informação, vocês agora não estão entendendo nada, ou talvez estejam entendendo, só que sem entender. Eu sei lá. Ignora o que eu acabei de falar. Só de ter falado isso daqui mesmo da forma resumida, já é uma porrada de informação, mas quem for realmente parar pra jogar isso daqui, ou já jogou e fez perrengue em todos os levels, vai saber do que eu tô falando. A fase do meme que ninguém liga mais. Se você não estiver sabendo do que eu tô falando basicamente daquele meme do Wario, e não do Wario. Basicamente esse meme engraçado aí que tá aparecendo na sua tela. Que pela lógica, esse meme é engraçado, não é muito bem o meu caso, porque eu não estou rindo desse meme, como eu acredito também que você não esteja rindo desse meme. E esse meme aí não tem nada demais, é só porque ele é simplesmente o title card desse level aqui, só que animado e com essa música engraçada. Everybody want to be a superstar. Eu não vou cantar essa merda. É um level que na minha primeira experiência eu nem quis contar muito sobre ele aqui no vídeo porque eu achava chato, e ainda continuo achando chato, só que tirando a parte que aparece o Gustavo, que é um personagem inclusive que eu deveria ter dado destaque pra ele aqui nesse vídeo. Só por ele ser um tipo de personagem que tem uma mecânica totalmente diferenciada comparado ao Pepino. Chega até a ser mais legal e se diferencia mais ainda do boss presente nesse andar, que pra você que não sabe, um dia ele já foi um player jogável. E agora sim vamos falar do grandioso Ninois, o cara dos memes, o YouTube modinho com seu orelha espina e faca 1000 graus. Eu nem sei porque eu falei desse jeito, é só pra imitar o The Noise nas dublagens. E bem, sobre o boss fight desse daqui, não se compara nem com a dos outros boss, não se passa de uma grande merda. E tudo bem, ela pode até ser bem troll, te explodir em momentos imprevisíveis, mas só pelo fato de ser bem troll e tu não conseguir passar várias vezes pra tentar pegar perrengue, isso não torna a boss fight foda. Porque se tu evita isso, a boss fight se torna fácil. Você deve
poderia até pensar que por esse fato, então, de eu ter conseguido superar qualquer outra coisa que fosse difícil, isso se torna uma bosta. Não, não é por isso. É simplesmente porque não tem nada demais nisso daqui. Não é uma batalha cativante e nem nada marcante. Ela só tá inserida aí no game porque o Denoise é um personagem que anteriormente já foi jogável algum dia, só que por conta da quantidade de conteúdos que foram adicionados no Pizza Tower, a ausência do multiplayer na versão final que era para ter existido e diversos outros fatores, o Noise não está presente mais entre nós. E também não tem uma explicação clara porque não tá realmente, mas de acordo com o Reinaldinho no Twitter, a gente vai ter o Denoise de volta pro game em alguma futura update. E como vocês já sabem, a atualização de um game indie demora demais. Tirando isso, já dei destaque para o nosso queridíssimo Denoise, e você já tem outra noção de como esse personagem psicopata e trovador é. E voltando ao que eu tava falando, eu consegui tirar perrengue nisso daqui. Já que tá tudo bem escuro e acho que isso fica bem óbvio só de olhar. E por falar em creepy, a gente já vai partir pra esse FNAF da vida pra tentar pegar perrengue. E que eu já garanto que eu não vou fazer nenhuma teoria ao core ou outras teorias de conspiração que os tokens possuem almas de crianças que o pepino seja roxo. Mas até que ser homem roxo não é uma má ideia nesse caso. Entretanto, eu consegui passar de boa de tudo porque eu já tinha visto um gameplay desse level. E também porque eu já sofri várias vezes nele antes. Os únicos problemas pra mim é que num circuit que fica escondido logo no começo, eu só descobri depois como fazer pra entrar no buraco que tem aí embaixo. E que sim, é a entrada do circuit. É só eu literal despertar esse tope que fica aqui no comecinho e fazer ele me seguir lá pra trás, fazendo assim ele cair na arapuca. E sim, eu usei esse termo, arapuca. Era só isso, falando dessa forma toda resumida, porque é muito mais fácil. Só que tudo que eu fiz aqui demorou muito nesse level. E só de eu ter descoberto isso aí tudo depois me facilitou muito. E antes que eu me esqueça, teve outro problema também. As jumpscares que me fizeram cagar nas calças. Que agora sem meme, as jumpscares desse level são um problema. Porque elas literal fazem tu perder o combo inteiro quando toma jumpscare. Que level magnífico. Nada melhor do que falar do meu level favorito e o mais frenético. Um dia literal uma guerra, aparece o Digo, o Tio Sam, aparece todos os youtubers e começa a virar um Twitter cheio de tretas e guerras. Tanto tweet que aparece na timeline desse level fez eu nem conseguir o perrengue de primeira. Porque mesmo tudo sendo exposto nesse level e tu sendo forçado a ir o mais rápido possível até o final da fase, eu fazia tudo certinho. O problema mesmo é que eu ignorava algumas coisas que me davam a pontuação suficiente pra fazer o P. E acho que até agora essa foi a análise de level mais rápida que eu já fiz. Eu realmente queria comentar mais, mas a minha ideia é fazer uma speedrun em todos os levels. Mas agora a conclusão final. Foi um inferno. Eu tava até cogitando em desistir de tentar pegar perrengue nesses levels, mas nem fazia sentido porque esse era literal o último que faltava. E nada melhor do que passar no último boss o mais foda de todos os tempos. O mais difícil, eu derrotei de primeiro sem levar nenhum hit. E eu nem sei porque falei de uma forma tão eufórica assim, por mais que eu não possa falar alto agora. Mitei. E eu não vou explicar tudo de novo aqui como é que foi pra me passar, porque eu só vou perder tempo explicando as mesmas coisas de antes. E depois dessa boss fight fodástica, só tem aquela ramp pra poder escapar da torre sendo destruída, que eu também consegui fazer perrengue, e minha pontuação ficou 1000 vezes melhor do que comparada que eu consegui fazer anteriormente na minha primeira experiência, que nem perrengue eu tinha feito. Sem contar também depois as conquistas que eu fiz que faltava pra conseguir platinar o game. E uma das coisas que eu precisei para fazer conseguir a porcentagem total foi tendo que ressuscitar um carinha que eu matei que fica no meio do caminho presente no quarto andar, através de códigos ilegais, porque eu acabei matando ele sem querer, e acho que todo jogador de Pizza Tower acaba usando esse cheat. Não tô brincando, não usei esse cheat não. Porque eu já sabia que eu não podia matar ele, mas eu sei que você que tá vendo esse vídeo já matou ele. E eu estou de olho em você. E antes de partir para as conclusões finais, eu preciso finalmente falar sobre essa dancinha, porque se você tá vendo esse vídeo até agora, deve imaginar que, porra, é uma habilidade de mecânica tão foda que ninguém sabe usar direito, que até conquista isso deve ter. E que como eu sou um jogador profissional de Pizza Tower agora e eu platinei, eu tive que usar ela, né? Então chegou a hora de revelar para o que serve essa dancinha. Spoiler. Ele dança. Sim, eu te prendi até agora pra falar disso, ele dança. Mas só pelo meme, comenta no vídeo que tu achou muito foda essa mecânica secreta da dancinha, que é um puta segredo gigatônico apenas para atolar os leitores de comentários. Se vem pensando, errado não tá. Agora, sendo sincero sobre o game, se você acha que eu realmente odiei o game, não. Eu não odiei, e muito menos acho que ele é de fato uma cópia de Wario Land. É baseado no Wario Land, e eu espero realmente que você tenha tido QI o suficiente para perceber que eu estava sendo irônico, por mais que em nenhum momento do vídeo fiquei comparando ele com Wario Land. Descontando o comecinho.
mesmo. As referências, coisas baseadas em games antigos, estilo proposital, game design, e as trilhas sonoras principalmente, que nossa, eu não tenho nem que falar sobre trilha sonora, tornam o game muito mais foda e frenético do que ele já é, porque combina muito com a vibe que o Devil quer tentar passar. E eu não tô nem falando isso pra encher linguiça, porque realmente ele passa uma vibe muito boa. Porque tem até uns Devils como eu citei que é chato, mas o OST consegue melhorar ele umas 1000 vezes sem meme nenhum. Porque sem tudo isso que eu acabei de citar que torna o game bom hoje em dia em comparação ao que era antigamente, é o fato de como ele era antes das demos. Tanto que teve partes que nem foram reutilizadas na versão final, alguns power-ups que eram da hora e por algum motivo não foram implementados, gameplay com certos personagens que era pra ter sido jogáveis, mas no fim acabaram se tornando bosses. Enfim, cara, o game era literal só pra escalar a torre e pronto. Não tinha ramo nos andares repleto de levels, tinha pouco som de effects, as músicas eram totalmente diferentes, só pra no fim ter essa boss fight com aquela pimenta semelhante ao tomate, que por algum motivo era 1000 vezes maior, pra depois que derrotada ter que escapar da explosão da torre. Era literal só isso. E tem muito mais coisas que eu poderia ter citado no vídeo, tipo, literalmente falando sobre todas as fases, todos os power-ups, easter eggs existentes que eu não citei, mas isso ia dar muito mais do que o total de minutos que esse vídeo tem. E se você quiser saber dessas coisas, esses carinhas aqui já acabaram fazendo um vídeo sobre. Sem contar também a quantidade de informações disponíveis na palma da mão lá na wiki do Pizza Tower. E antes de falar o que eu tenho para falar a seguir, eu gostaria de agradecer o Gala por ter me ajudado com a maioria dos sprites nesse vídeo. E principalmente agradecendo por aquela intro foda, porque se não fosse por ele, isso daqui seria completamente diferente. Eu só simplesmente fiz vários sketches e alguns sprites, e esse cara fez uma obra de arte semelhante ao que usuários de LCD utilizariam como técnica. Se vocês quiserem dar uma conferida no trabalho do cara, eu vou estar deixando aí na descrição o Twitter dele, assim como também está aparecendo aqui na tela. E do mais, eu pretendo trazer ainda mais vídeos como esse analisando algum game do momento que seja bem meme, ou quem sabe até algo bem atemporal que ninguém falou sobre, mas enfim. Esse foi o nosso vídeo, Pizzaiolos. Compartilhe com algum amigo seu que gosta de Pizza Tower, ou pra qualquer pessoa que não conhece o game, porque isso aqui já me ajuda demais. E eu posso dizer, esse vídeo realmente deu trabalho com tudo que eu já fiz. E de agora em diante já vai se inscrever no canal caso não for inscrito. E caso já for, já preparem suas pizzas para o próximo vídeo. E até logo, falou! Meu Deus, o Pizza Face, cara!